Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos felizes, né? Porque estamos na presença do Senhor, o Todo-Poderoso. Hoje, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra no livro de João, capítulo 19, versículo 17 ao versículo 19. E o texto dessa palavra é os três crucificados. Glória a Deus. Diminui a luz, não foi? Diz a palavra do Senhor: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Reis. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje eu quero falar este assunto que é muito importante: os três crucificados, não é? Pois bem, nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele participou da Santa Ceia com seus discípulos, a última Páscoa e a primeira ceia. E logo após, ele foi, como eu tenho lido aqui, para o Monte das Oliveiras, e dali foi para o Getsêmani. E dali, Judas o traiu. Nós vemos que Jesus, ele esteve feliz por estar na ceia com os seus discípulos, aquelas pessoas que ele mais amava. Mas quando chega no Getsêmani, ele está sofrendo, ele está triste, mas logo ele fala ao Pai que o Senhor faça a sua vontade. E ele é atraído por um daqueles discípulos que era seus amigos, um dos seus amigos, e levam Jesus para um julgamento. E conforme nós sabemos, ele é condenado à morte, e morte de cruz. Nós vemos, meus irmãos, que naquele momento haviam 3 homens para ser crucificados. 3 para serem crucificados em um só dia, em uma só oportunidade. E eu quero dizer para meus irmãos que cada um daqueles que estavam ali levavam a sua própria sentença. Eles levavam a sua sentença. Cada um, meus irmãos, eu posso dizer que representava alguma coisa, não é? Cada um trazia uma representação. O primeiro, como está escrito aí, representava a rejeição. O segundo representava a aceitação. E o terceiro representava a redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos querer passar por esses assuntos e esclarecer os irmãos estes 3 pontos. Mas, meus irmãos, eu quero voltar um pouco e dizer para os meus amados irmãos que havia na cidade de Jerusalém, cidade amada pelo Senhor, aquela cidade, havia ali uma grande multidão, e essa multidão estava ansiosa para ver um espetáculo. Geralmente o povo, quando sabe que vai haver alguma coisa extraordinária, eles se aglomeram para ver algo acontecer. Assim estava aquela multidão na época de Jesus ali em Jerusalém. Se alguém perguntasse a alguém da multidão, alguma pessoa daquela multidão, daquele povo, perguntasse o que seria aquilo, o que estava acontecendo, o que queria acontecer, então aquele povo responderia a uma só voz. Eles diriam: vai haver a crucificação de 3 malfeitores.
com certeza eles diriam desta maneira: ninguém, meus irmãos, entendia que haviam sentenciado à morte 2 malfeitores, mas o terceiro era um homem inocente. Não era para ele estar ali, porque ele não pecou, ele não fez nada digno de morte, não havia feito nada que pudesse o condenar à morte, porém estava ali. E eu quero dizer para a igreja que muitos foram alertados, que um dos sentenciados à morte era o Filho de Deus. O próprio Pilatos, ele soube disso. A sua mulher falou com ele, disse: olha, não faça nada com esse justo, porque nesta noite eu sofri muito por causa dele. E todos sabiam, aqueles homens que estavam lhe condenando, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que Jesus era alguém especial, era um homem santo, era um homem que não tinha pecado, era um homem que tinha feito bem, era um homem que tinha curado, era um homem que tinha falado às multidões, e alguém ouviu a palavra e admirava-se. Todavia, eles não acreditaram, eles não estavam satisfeitos. Eu posso dizer para meus irmãos que os homens da lei daquela época, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, estavam com inveja e tinham medo de perder os seus cargos no templo. Aquilo que eles faziam, eles estavam com medo, receosos de perder a oportunidade de estar à frente do povo, de estarem falando ao povo, de terem cargos importantes diante do povo. Eu digo mais, os poderosos, aqueles que eram líderes religiosos, eles viam multidões saírem à procura do jovem de Nazaré. Diga pelo menos glória a Deus. Aquele povo via multidões se levantarem e procurarem Jesus, levavam enfermos, e outros passavam 10 dias ouvindo o Senhor, a ponto de Jesus observar e dizer assim: vou dar de comer a eles, e fazer ali um grande milagre e alimentar multidões. A multidão procurava Jesus, porque ele tinha a palavra da vida, e isso causava pânico naqueles que estavam, na liderança do povo. Tinham medo. Se esse ficar desta maneira, se esse continuar operando milagres, se esse continuar fazendo coisas maravilhosas, nós iremos perder os nossos lugares. Era isso que eles falavam: vamos perder os nossos lugares. E era preciso fazer alguma coisa. Era preciso fazer alguma coisa. Então eles, os líderes, decidiram crucificar o Senhor. Eles decidiram crucificar o príncipe da vida. Amém ou não? Eles decidiram crucificar o autor e consumador da fé, aquele que tinha e tem e terá todo o poder para sempre. Eles decidiram que iriam crucificá-lo. E eu digo aos irmãos amados, tudo foi decidido. Tudo foi decidido. Eu coloquei aí que tudo foi decidido em um tribunal corrupto. Os homens olhavam para os outros, diziam: como é? Vão prendê-lo ou não vão? Não é? Mandaram servidores apanhá-lo, mas eles não puderam, por causa da palavra. E eles olhavam para o outro e perguntavam: o que vamos fazer? E eles ficaram em uma espécie de tribunal corrupto,
disse, eu coloquei aqui, em que antes do réu entrar, quem era o réu? Jesus. Antes do réu entrar, a sentença estava feita. A sentença já estava concluída. Aquele homem devia morrer, porque causava pânico nos líderes religiosos da época. Ele tinha que morrer. Eles já levaram a sentença assinada, o pedido de morte para entregar a Pilatos. Essa que era a verdade. Eu quero dizer para os irmãos que a CPI foi instaurada. Hoje todo mundo sabe o que é CPI, né? A CPI foi instaurada. Veja o que diz os comandantes daquela CPI, lá em Lucas 22, 2 e 6. Os comandantes da CPI diziam, versículo 2: e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Era ou não era sentença já concluída? Eles procuravam como matariam, ou seja, havia sido decidido, Jesus tem que morrer. Diga misericórdia, ele tinha que morrer. Diz o versículo 3: entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E este Judas foi, continuando, versículo 4: e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregariam. Quer dizer, Judas foi até eles, aos que queriam matar Jesus, e concluiu dizendo que ele podia entregá-los, não é? E diz o versículo 5: os quais se alegraram, aqueles poderosos, aqueles líderes religiosos se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro a Judas Iscariotes, para ele entregar Jesus. E ele concordou, versículo 6, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Que dificuldade, né, irmãos? Quer dizer, já tudo estava preparado, todos estavam esperando, todos já sabiam o que iriam fazer, e prenderam a Jesus. Eu acho interessante que quando Jesus participou da ceia, ele não ficou no cenáculo mobiliado, ele desceu e foi lá para o Monte das Oliveiras, foi lá para o Getsêmani, e ali aconteceu tudo, né? Prenderam o Senhor, o dono da vida. Aí em Lucas 22, 63, 64, 63, 64 diz: e os homens que detinham a Jesus, depois que o prenderam, zombaram dele, ferindo. Quer dizer, ele não tinha sido julgado ainda, mas lá estava ele já sofrendo, né? Já o povo zombando dele: se tu és o Cristo, faz isso ou aquilo, né? E estavam ferindo, dando bofetadas em Jesus, dizendo: profetiza, quem é que está te ferindo? Vendavam-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Meus irmãos, foi tudo muito bem bolado. Acusaram e condenaram ao homem que nunca pecou, jamais pecou. Segundo Lucas, a primeira pergunta lá no tribunal que eles fizeram ao Senhor, eles perguntaram: tu és o Cristo? Tu és o Cristo? Pois bem, quando eles receberam uma afirmação de que o Senhor era o Cristo, eles disseram:
de que mais testemunho necessitamos? Versículo 71. De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Quer dizer, nessas CPIs, eles falam uma coisa para o depoente falar, dizer sim ou não, e mesmo que ele diga sim, ele vai condenado, e se ele disser não, vai condenado também. Não tem jeito. É isso que acontece. Podemos dizer, meus irmãos, que aquele tribunal parece muito com o que está sendo instalado, ou está instalado hoje no Brasil. Não vou falar de política não, viu? Só para... Era uma CPI que devia julgar, né? Era um tribunal que devia julgar, né? Julgar quem? Julgar aos que estavam julgando, já que todos eram réus. Quem é que estava julgando o Senhor? Eram pessoas pecadoras, pessoas cheias de culpa, pessoas que não tinham moral para julgar o Senhor. Será que na CPI da vida é assim? Homem julgando com não sei quantos processos nas suas costas, assim era aqueles homens lá, cheio de problema, cheio de pecado, cheio de dificuldades, mas estavam julgando o Rei dos Reis, estavam julgando o Senhor dos Senhores. Deixa eu correr aqui, né? O primeiro crucificado do lado de Jesus representa a rejeição. Foi isso que nós começamos. Aí em Lucas 23, 39 diz que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo. Quem que estava falando isso? O malfeitor, aquele que estava do lado de Jesus. Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos lá, se tu é o Cristo, salva-te e a nós também. O malfeitor da cruz, a cruz da redenção, da rejeição, teve a sua grande oportunidade. Ele estava do lado de Jesus. Naira, estava do lado de Jesus. Era uma grande oportunidade que ele estava tendo. Eu posso dizer que era a maior oportunidade que aquele homem já recebeu, já teve. Ele estava do lado de quem poderia salvá-lo. Ele estava do lado do Salvador. Ele estava do lado do Senhor dos céus e da terra. Ele disse: salva-te a ti e a nós. Ele estava zombando do Senhor. Meus irmãos, tem muitas pessoas que só pensam na vida material. Aquele homem estava pensando na vida material. Salva-te a ti e a nós. Eu quero viver, eu quero sair daqui, eu quero andar, eu quero ir embora. A gente vê muitas pessoas que estão muitas vezes doentes, já quase indo para o outro lado da vida, mas ele quer viver. Ele não se importa com a vida espiritual, mas ele quer a bênção material. O representante da rejeição não pensou na sua vida espiritual. Ele não pensou. Ele não aproveitou. Aquele homem não aproveitou a oportunidade. Ele perdeu a sua melhor oportunidade. Não estou entendendo? Diga amém. E aquele homem falou. Ele disse: se tu és o Cristo. Ah, pensou? Ele não acreditava no que estava vendo. Todos diziam que Jesus era o Cristo. As autoridades sabiam que ele era o Cristo, o enviado de Deus. O da cruz ali sabia. Mas ele disse: se tu és, para zombar, né? Se tu és o Cristo. Ele não acreditou, ele insultou ao mestre Jesus. Na hora final da vida daquele homem, ele desafiou ao Senhor, até zombou do Senhor Jesus. Ele zombou. Amados, tem muitos que na última hora
ainda rejeitam o Mestre amado. Mesmo sabendo que vai morrer, mesmo sabendo que não vai ficar bom, a gente chega e você quer Jesus, Deus me guarde, quero nada. Pois bem, muitos estão, mesmo sabendo que irão morrer, preferem a vida eterna sem Cristo. Vida eterna sem Cristo, isso é ruim. Mas eu posso dizer que só o próprio homem pode escolher onde quer passar a vida eterna. Amém? Eu escolho onde quero passar a vida eterna. E só existe dois caminhos: ou eu vou passar a vida eterna com Deus, ao lado de Jesus, ou vou passar a vida eterna nas trevas exteriores, no inferno, no Hades, conforme fala a palavra de Deus, no fogo eterno. Isso é o homem que decide. O homem representante da rejeição perdeu a oportunidade de ser perdoado e de morar no céu. Então foi a condenação, ele foi condenado à morte eterna. O segundo crucificado representa a aceitação. Diga comigo, aceitação. Glória a Deus. Em Lucas 23, 40, 42 diz: respondendo porém o outro repreendia, dizendo: nem ao menos temes a Deus. Estando na mesma condenação, sabe o que ele dizia? Olha, nós vamos morrer. Você sabe que nós vamos morrer, não tem jeito. E tu não temes a Deus, nem mesmo nessa hora. É o que eu falei agora há pouco. Muitos sabem que vai morrer, mas não querem Jesus. Não querem, né? E ele disse dessa maneira, né? Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condição. E ele continuou. E nós, quer dizer, os dois que estavam ao lado de Jesus, na verdade com justiça, porque receberam, ele dizendo, o que os nossos feitos merecem. Mas este, quer dizer, esse que está sendo questionado por muitos, nenhum mal fez. Se eu fosse você, dizia glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo. O ladrão da cruz da aceitação, ele compreendeu, ele entendeu, e ele disse: nós recebemos o que merecemos. Mas Jesus não. Esse nenhum mal fez. Quer dizer, todos sabiam que o tribunal, a CPI, era uma CPI errada, como as de hoje também. Esse nenhum mal fez. Então ele falou para Jesus: oh, glória a Deus. Eu fico feliz por isso, né? Ele abriu o seu coração. Ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu falei isso para uma pessoa hoje, viu? Falei isso para uma pessoa hoje: pastor, vai ser abençoado. Vai ser abençoado por Deus. Já está vendo ali a sua vitória. E eu disse para ele: olha, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Entenderam? Glória a Deus por isso. O segundo crucificado, meus irmãos, que representa a aceitação, ele reconheceu ser Jesus o Salvador, e ele confessou Jesus como seu Senhor. Ele confessou. Ele reconheceu que ele e o outro também eram grandes pecadores. Eles eram pecadores. Ele se arrependeu. Amém? É importante quando nós nos arrependemos. Eu fiz, mas eu me arrependo, eu nunca mais vou fazer. Ele se arrependeu, ele clamou por salvação à pessoa certa. Não adianta fazer como Judas, que foi lá nos
mesmo homem que entregou o dinheiro, os líderes, disse: é o rei, traindo sangue inocente. Aí eles disseram: isso é contigo, vai embora. Mas o ladrão da cruz não, ele falou a pessoa certa. Meus irmãos, igreja do Senhor, nós temos que confessar os nossos pecados à pessoa certa. Nós temos que dizer a Ele que sem Ele nós não vamos chegar no céu. Mas nós devemos dizer a Ele: olha, Senhor, eu creio que através de ter confessado o Teu nome, eu vou chegar nas mansões celestiais. Glória a Jesus por isso. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 42 ele falou: lembre de mim quando entrar no teu reino, né? Aquele homem foi perdoado. Eu posso dizer que ele foi bem-aventurado. Pastor, mas ele não morreu na cruz. Foi. Mas o que importa, meus irmãos, é do outro lado da vida. Aqui você pode passar por tudo que não presta, por dificuldade financeira, por fome, por tribulação, sem nenhuma roupa, sem você ter um carro para passear, sem você ter uma casa para morar, sem você ter nada na vida. Mas se você chegar no céu, você é bem-aventurado. Nós somos bem. Qual era o estado daquele malfeitor? Eu coloquei aqui, mas vou ser rápido. O estado daquele homem era desesperador. A dor daquele homem era terrível. Na cruz, né, irmãos? Já imaginaram o medo da morte? Como é que ele estava morto, né? Como diziam os antigos, ele estava morrendo de medo. Em tempo de morrer de medo, né? Todavia, o homem que representava a aceitação abriu a boca e o coração. Ele aceitou a Jesus, ele conseguiu o paraíso, ele conquistou a vida eterna. Diga glória a Deus por isso. O terceiro crucificado, que eram 3, falta só este, representava a redenção. Em João 19:30 diz: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Meus amados irmãos, o preço da redenção foi pago com o sangue do Cordeiro. Ele ali estava doando o seu sangue, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Não é assim, pastor? Glória a Jesus. O preço da redenção foi pago com o sangue do Cordeiro. Lá em Hebreus diz: sem o derramamento de sangue, 9:22, né? Sem o derramamento de sangue não pode haver remissão. Não pode haver remissão de pecado. Se não houvesse remissão, se não houvesse derramamento de sangue, não poderia haver remissão. Mas o sangue do Cordeiro foi derramado. Amém, meus irmãos? O sangue do Senhor, do inocente, daquele que nenhum mal fez, conforme o próprio homem da cruz falou, foi derramado. O sangue foi derramado, o sangue da remissão, o sangue da redenção foi derramado, para que a igreja fosse comprada com este sangue. O ladrão arrependido foi salvo. Tudo estava consumado. Olha, irmãos, Jesus disse para o homem que creu, para aquele homem ali ao lado, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bênção de Deus, né? Ainda hoje. Ele não disse: olha, eu vou te tirar, eu vou te dar uma sopa aí, não. Ele disse: ainda hoje estarás comigo. Não é só tu não, eu também vou estar lá, vou entrar contigo no paraíso. Amém? Diga glória a Deus. Amados, devemos saber que o Senhor Jesus Cristo é o Redentor perfeito. Ele é o Redentor perfeito, né? A história nos conta a vida e a morte de vários mártires, tantos mártires que já houve, né? Todos estes mártires estão mortos, porém o homem que representa a redenção está vivo para sempre. Está vivo porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele está vivo.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali na cruz do meio. O homem que representa a redenção estava na cruz do meio. Ele deu a sua vida ali naquela cruz, para que hoje estivéssemos celebrando a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Ele deu a sua vida. Aí nós cantamos o hino que diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Nós estamos aqui porque Ele está vivo. Antigamente, lá nos anos 80, nós cantávamos um hino que dizia assim: eu vivo neste mundo porque o Senhor vive. Eu tenho um amor profundo porque o Senhor vive. E ia dizendo tantas coisas, porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive, esta igreja é feliz. Aqui alguém é feliz? Somos felizes porque o Senhor vive. Eu tenho paz na alma, diz o hino, porque o Senhor vive. Oh, é maravilhoso. É maravilhoso. Nós sabemos que Ele vive. Ele vive. Ele está vivo. Oh, os mártires não se levantaram. Os mártires ficaram no túmulo. Mas Ele vive. Ele vive. Louvado seja Deus. Deixa eu correr. Eu quero concluir, meus irmãos. Oh, Jesus. Eu me lembro que nós estávamos lá em Águas de Lindóia, eu e o pastor Radaísio. E tinha um pastor, o pastor Gesiel Gomes, estava pregando. E depois dele iria pregar o pastor Luciano Subirá. E ele disse: meus irmãos, eu estou terminando aqui, eu vou parar. Aí aquela turma todinha, era muita gente. Será? Pare não, continue. A mensagem estava muito boa. Ele disse: não, eu vou parar. Se eu não parar, o Luciano não subirá. Foi muito interessante, né? Eu quero dizer, meus irmãos, que o primeiro homem que estava na cruz, ele o rejeitou. Ele rejeitou o príncipe da vida. Ele não quis. Ele zombou dele. Por isso ele foi para o Hades. Está lá esperando lá pelo julgamento final, né? Vai ser julgado, vai ser lançado no lago de fogo. O segundo homem da cruz aceitou o Senhor, confessou, né? Por isso, meus irmãos, ele subiu, ele foi para o paraíso. Enquanto um desceu, o outro subiu. O terceiro homem da cruz era aquele que estava na cruz da redenção, a cruz do meio. Amém? A cruz do meio. Ele é o Senhor Jesus. Ele é o grande Redentor. E eu quero dizer para meus irmãos que ele foi direto para o céu. Ele foi direto para o céu. Eu até me imagino assim, sabe? Ele tinha prometido o ladrão lá da cruz que ia entrar com ele no paraíso. Eu imagino que ele, vem cá, pegou aqui na mão dele, em espírito, levou. Olha, tu só. Não me pergunte onde eu li isso não, que eu não li não, né? Pegou pela mão, viu, pastor Wellington?
Aí levou lá, e daí, fica aí no paraíso, aí é o teu lugar, fica aí aguardando, e eu vou ali. Aí ele saiu. Aí o salmista, lá no Salmo 24, versículo 7 ao 10, sabe o que ele diz? Ele diz assim, né? Ele parece-nos que ele vê a chegada de Jesus ao céu. Estão entendendo, irmãos? Ele deixou lá o ladrão, né, o ex-ladrão lá no paraíso, mas ele não ficou naquele local. Ele subiu. E quando ele chega no céu, aí o Senhor usa o salmista para dizer desta maneira: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na